Meus irmãos, boa noite a todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Fiquemos de pé nesse momento e vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, todos de pé, vamos ler a palavra de Deus. Primeira de João, capítulo 4. 1 de João, capítulo 4, versículos 1 a 3. 1 de João, capítulo 4, versículos 1 a 3. É a nossa leitura. Vocês estão comigo? Vamos acompanhar a leitura. O texto sagrado diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Vamos falar com Deus nesse sentido. Senhor, nós te buscamos nesta hora bendita com o propósito de oferecermos a Ti o culto que Te é devido com a Escritura Sagrada, mas também, Senhor, desejosos de ouvirmos a Tua voz, de ter a Tua palavra aplicada em nosso coração com poder. De modo que pedimos a Ti, humildemente neste momento, que Tu nos concedas uma compreensão esclarecida, uma compreensão iluminada, transformadora da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Muito bem, meus irmãos, nós estamos a tratar nos sermões natalinos deste ano sobre a dupla natureza do Salvador. Esse é o tema que perpassa todos os sermões, todos os encontros de dezembro até a véspera de Natal. E eu quero sintetizar o que disse nos últimos domingos com algumas proposições aqui, somente para que eu capte a atenção daqueles que, quem sabe, não puderam estar conosco e também tenho o propósito de reavivar a memória dos meus irmãos a fim de continuarmos a pensar nesse tema que é tão fundamental como espero demonstrar na noite de hoje. Primeiro, eu conversei com vocês sobre a união entre as duas naturezas. A união entre as duas naturezas. E a esse título, eu disse que desde a concepção, Maria foi mãe de uma pessoa completa. Não apenas da natureza humana de Jesus. Estão lembrados disso? Dizendo de outro modo, eu disse que Jesus possui duas naturezas desde a concepção. A divina, procedente da divindade, procedente do Pai, que é eternamente preexistente, e a humana, procedente de Maria, que decorre daquele milagre que o Espírito de Deus realizou no ventre da Virgem. Estão lembrados de tudo isso? No segundo momento, eu conversei com vocês sobre o contraste entre as naturezas do Redentor. E foi nesse momento que disse que essas naturezas estão imutável e eternamente inseparáveis no único ente Jesus Cristo, mas acrescentei que ao mesmo tempo essas naturezas são inconfundíveis, de modo que uma nunca, jamais se confunde com a outra, nem nunca opera segundo a outra. Então,
Em síntese, eu disse que, apesar de as duas naturezas do Redentor terem sido unidas para sempre na encarnação, cada uma conserva intactas as respectivas características, razão pela qual se pode dizer que Jesus é, ao mesmo tempo, infinito e finito, imutável e mutável, soberano e, ao mesmo tempo, submisso, poderoso e fraco, autoexistente e independente, que ele é onisciente, mas também carece de conhecimento. Estão lembrados de tudo isso, sim ou não? E coisas desse tipo poderiam ser acrescentadas. Mas antes de tudo mais, antes de colocar aquilo que desejo nesta noite, eu preciso enfatizar para os meus irmãos que esta doutrina não é uma sutileza acadêmica, não é? Não é alguma coisa despida de interesse prático, não está na periferia. Na verdade, muito pelo contrário, nós estamos a falar daquilo que está no coração mesmo da fé cristã. Nós estamos a tratar daquele núcleo inegociável da piedade, sem o qual nem podemos nos reconhecer como cristãos. Sabe o que isso significa? Que se não mantemos a fé no Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nós não somos cristãos. É isso. Se nós não mantemos a fé no Cristo, que é Deus e homem, não é a fé cristã que nós professamos. Quero saber se vocês estão me entendendo, sim ou não? Eu quero demonstrar isso com dois textos. Quero elevá-los a esses textos. O primeiro eu já li. Abram comigo novamente, se vocês fecharam a Bíblia. Abram comigo novamente em 1 de João, capítulo 4, versículos 1 a 3. Por favor, esteja comigo aí. Esse texto é importante para nós colocarmos aqui esta ideia. Nós não estamos falando de temas periféricos, temas secundários, temas a respeito dos quais se pode transigir. Não. Negar aquilo que nós estamos a colocar para os meus irmãos nestas ocasiões, por ocasião dos sermões natalinos, é negar a fé, é descobrir-se não cristão. Eu estou em 1 de João, capítulo 4, eu vou ler de novo os 3 primeiros versículos pela importância do texto para o nosso propósito. Me acompanhem. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Eu quero que vocês notem aqui, sem mais nenhuma perda de tempo, que João proíbe que os crentes continuem a dar guarida indiscriminada a qualquer pregador que fale pretensamente em nome de Deus. Não pode ser assim. É muito ingênuo nós imaginarmos que todas as pessoas que falam em nome de Deus de fato procedem de Deus ou falam aquilo que o povo de Deus deve ouvir como palavra de Deus. João começa logo proibindo esse tipo de ingenuidade e ele o faz exortando aos seus amados a não darem crédito a todo espírito, isto é, a não ouvir credulamente a toda e qualquer mensagem, a todo aquele que fala em nome de Deus. E a razão desta atitude vigilante, segundo o apóstolo, é que muitos falsos profetas já estavam àquela época em plena atividade, inclusive cumprindo as palavras de Jesus, que Jesus predisse lá no seu sermão apocalíptico. Vocês sabem que eu estou pensando em Mateus capítulo 24 e os textos paralelos, não é?
Pois bem, em seguida, o apóstolo João fornece aos crentes um teste de autenticidade para toda e qualquer mensagem que vierem a ouvir, ou seja, a confissão de que Jesus Cristo veio em carne. Deu para entender isso, gente? Sim ou não? Vocês estão me acompanhando? Esta confissão é basilar, é a pedra de toque. Sem ela, não há fé cristã, não há piedade. Qual é o teste mesmo? Jesus Cristo veio em carne. E eu quero que vocês notem comigo, cuidado, me deem atenção nesse ponto, porque a confissão Jesus Cristo veio em carne afirma tanto a divindade como a humanidade do Senhor. Veja que o apóstolo diz que Jesus Cristo veio. Ora, se Jesus Cristo veio, isso só pode significar que ele possui preexistência eterna. Não foi na concepção que ele apareceu, que ele surgiu, que ele veio a ter existência. Não foi exatamente assim. João está dizendo, Jesus Cristo veio, e repito, isso só pode significar que ele possui preexistência eterna. É como se João estivesse dizendo aquilo que disse no seu evangelho com outras palavras. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E mais adiante, o verbo se fez carne. Então, olha o que João está dizendo. Jesus Cristo veio. Mas ele continua ainda dizendo que Jesus Cristo veio em carne, que o Cristo na encarnação adquiriu verdadeira natureza humana. E aqui o ponto importante é o seguinte. João usa um verbo da gramática grega, um tempo verbal da gramática grega para o verbo veio, que é um tempo perfeito. Esse tempo perfeito da gramática grega se refere a um evento que aconteceu lá no passado, cujas consequências, cujos efeitos perduram. Então, quando João diz que Jesus Cristo veio em carne, ele está dizendo que esta encarnação aconteceu no passado, mas ela não cessa. Os seus efeitos perduram. E isso significa dizer que agora, no céu, Jesus possui natureza humana, além da natureza divina. Vocês estão me acompanhando ainda? Veja que essa é, de fato, a pedra de toque da fé cristã. Eu enfatizo isso. Sem esta confissão, Jesus Cristo veio em carne, não há fé. Em qualquer medida, não há piedade cristã. Quem não confessa que Jesus Cristo veio em carne, João diz no versículo 3, não procede de Deus, porque ele diz, todo espírito que não confessa a Jesus Cristo, atenção, todo espírito que não confessa a Jesus Cristo é todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Ele está se reportando à confissão do versículo 2, entendam isto. E ele está dizendo aqui, tal é a fundamentalidade desta confissão, que aquele que não confessa a Jesus Cristo, isto é, aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não procede de Deus. Olha a seriedade deste fato para João na sua primeira carta. Se você for comigo em 1 de João, capítulo 2, uma página antes, aí da sua Bíblia, você vai ler o seguinte nos versículos 22 e 23. Capítulo 2, versículos 22 e 23, texto que diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho
tem igualmente o Pai. Afinal de contas, gente, o que é que João está dizendo quando diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Não, a questão aqui não é meramente formal. João está realmente interessado na confissão de que Jesus é o Cristo no sentido mais bíblico da palavra. Isso não é apenas um título que lhe foi dado. A questão gira em torno da sua divindade, da sua humanidade. E isso só pode significar que qualquer negação da divindade, ou qualquer negação da humanidade de Jesus, ou qualquer tentativa de separar as naturezas divina e humana do Salvador, ou ainda qualquer tentativa de confundir essas naturezas, ou de suplantar uma natureza em favor de outra, essa mensagem não procede de Deus. Procede de quem? Segundo João, procede do anticristo, o anticristo que há de vir, mas que já estava em operação nos dias do apóstolo, segundo o capítulo 2, versículo 18. Se você quiser ir lá comigo, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Bom, a última hora começou há 2000 anos atrás. João está reconhecendo que desde a primeira vinda de Jesus nós vivemos no último tempo da humanidade, na última etapa, no último estágio da humanidade. Nós vivemos, digamos assim, um mundo escatológico e um tempo escatológico, não é? E é característica de toda esta era a proliferação, agora sim, proliferação de anticristos, porque o espírito do anticristo já se manifesta difundindo mentiras. Esse espírito do anticristo, esses espíritos e esses anticristos, não é? Esse espírito do anticristo que se manifesta por meio dos anticristos, anuncia que o anticristo que está por vir, de fato virá. Eu não sei se você deu para acompanhar comigo, mas o que tentei enfatizar foi a fundamentalidade na fé no Deus homem. Amém, meus irmãos? Se você for comigo para João capítulo 8, vai comigo, por favor. É um segundo texto que quero ver com você. João capítulo 8, o quarto evangelho. João capítulo 8, a partir do versículo 21. Você está comigo já? João capítulo 8, versículo 21, o texto diz assim: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Atenção. Aqui eu quero que você me acompanhe com cuidado, porque eu estou querendo reconhecer uma equivalência entre o eu sou de Jesus aqui e aquela revelação de Deus a Moisés que está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, disse Deus a Moisés o seguinte: eu sou o que sou. E o Senhor continuou falando com Moisés, dizendo: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Opa! A equivalência parece inequívoca. Jesus está se apropriando
de um título, de um nome pessoal que somente Deus poderia se apropriar. Deu para entender isso, sim ou não? Agora, quando você lê os versículos todos, versículo 21 e seguintes, que culminam no versículo 24, o significado da passagem me parece que é o seguinte: é como se Jesus estivesse dizendo: vocês só poderão ir aonde eu vou se aceitarem a minha procedência divina. Porque olha o que ele disse: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Opa, eu procedo de Deus. E agora no versículo 24, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Não há, atenção nisso, não há salvação na confissão, a parte da confissão no Cristo que é o Deus homem. Deu para entender isso, meus irmãos, sim ou não? Vocês perceberam que eu não estou aqui perdendo tempo com vocês? Deu para perceber também que nós não estamos falando de temas secundários a respeito dos quais nós podemos dialogar com mais liberdade e transigir, não é? Não, nós estamos falando daquilo que é central. Ou eu creio que Jesus Cristo é o Deus homem, ou eu não sou cristão em qualquer medida. Pois bem, ditas estas coisas, eu preciso prosseguir, e é isso que eu quero falar nesse restante de tempo que ainda tenho, e no culto da véspera de Natal do próximo dia 24. Eu quero falar hoje e no momento seguinte sobre a necessidade da dupla natureza do Salvador para a obra da redenção. Em outras palavras, eu quero explicar para os meus irmãos, espero em Deus fazê-lo da maneira mais clara possível, no sentido de deixar absolutamente claro que Jesus só fez o que fez por ser quem Ele é. A salvação conquistada por Jesus, Ele só a conquistou por ser o Deus homem. E com esse propósito, neste momento, eu quero expor aos meus irmãos a necessidade da natureza divina do Redentor para a obra da redenção. Em outras palavras, eu quero falar daqui para frente sobre as razões pelas quais Jesus só fez o que fez por seu povo, por ser também divino. Entendemos isto, sim ou não? Vamos lá? Em primeiro lugar, eu preciso começar dizendo para vocês que Jesus Cristo sequer poderia ser chamado de Salvador se não fosse Deus. Olha como eu começo dizendo. Jesus Cristo sequer poderia ser chamado de Salvador se não fosse Deus. Isso porque a Escritura apresenta duas verdades paralelas, meus irmãos. Pela primeira, a Escritura diz que a obra da salvação é uma obra divina. A obra da salvação é uma obra que somente Deus poderia realizar, que se trata de uma obra que requer a onipotência que é própria somente da divindade. Jonas, por exemplo, reconheceu essa verdade do ventre do grande peixe, quando na sua oração disse: ao Senhor pertence a salvação. Isso está em Jonas capítulo 2, versículo 9. Em Isaías, capítulo 43, versículos 11 e 12, o Senhor diz que somente Ele é Salvador. E Ele diz nos termos mais inequívocos possíveis. O texto diz assim, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador.
Fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Deus. Eu sou Deus. O profeta Isaías, no capítulo 45, no versículo 22, nós encontramos o seguinte registro: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ora, a partir dessas referências, qual é a conclusão que se pode chegar, senão que não pode haver um Salvador que seja simplesmente humano, ou dizendo de outro modo, aquele que é apenas e simplesmente humano não pode salvar ninguém, nem a si mesmo. E desse modo, chamar alguém que é apenas humano de Salvador seria blasfemo. Vocês estão me entendendo, sim ou não, gente? Agora, pense na grandeza da salvação. Pense na grandeza daquilo que foi realizado pelo Salvador e, ao fim, conclua se esses feitos poderiam ter sido realizados por alguém que fosse apenas humano. Porque a Bíblia diz que o Salvador destruiu por sua morte aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A Bíblia diz que o Salvador se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu estou lendo textos de Hebreus capítulo 2, versículo 14, 1 de João capítulo 3, versículo 8. A Bíblia diz que o Salvador livrou a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Hebreus 2, versículo 13, versículo 15. E em Hebreus ainda, nós encontramos que o Salvador, por seu sangue, purifica a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. E o escritor mais adiante completa dizendo que o Salvador, com uma única oferta pelo pecado, através de um único sacrifício, tirou os pecados de muitos e se assentou à destra de Deus, tendo aperfeiçoado para sempre quantos estão sendo santificados. Agora, a minha questão é: quem poderia realizar estas coisas senão Deus? Então, qual é a primeira verdade que a Bíblia deixa bastante clara? Bom, a primeira verdade é esta: a obra da salvação é uma obra divina. Deu para entender? Por outro lado, a Bíblia chama Jesus de Salvador. A Bíblia chama Jesus de Salvador. O nome Jesus indica que ele é Salvador. Vocês se recordam do anúncio do anjo a José em sonho? Você o chamará de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso está em Mateus capítulo 1, versículo 21. O apóstolo Pedro diz que não há possibilidade de haver salvação à parte de Jesus, conforme registro de Atos capítulo 4, versículo 12. Pedro disse: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 13, e agora, curiosamente, citando o texto de Joel capítulo 2, versículo 32, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Opa, aqui nós precisamos fazer uma observação, porque em Romanos capítulo 10, versículo 13, é evidente que Paulo se refere a Jesus como a pessoa que deve ser invocada para a salvação. A questão é: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Ocorre que Paulo está citando nesse momento um texto de Joel capítulo 2, versículo 32, quando lá o nome a ser invocado para a salvação é o nome de Yahvé.
Então, não tem como. Eu preciso reconhecer que a Bíblia chama Jesus de Salvador. Vocês estão me acompanhando ainda, gente? Então, eu quero colocar para vocês um silogismo simples para a gente chegar a uma conclusão parcial agora. A primeira premissa pode constar da seguinte maneira: somente Deus pode salvar. Somente Deus pode salvar. A segunda premissa diz para o nosso propósito: Jesus é Deus. E a conclusão lógica a que se pode chegar destas premissas é: Jesus salva. Jesus é o Salvador. Deu para entender isso, sim ou não? Então, se Jesus não fosse Deus, ele não seria Salvador. Em segundo lugar, eu também preciso ainda adicionar que o Salvador deveria ser divino, a fim de se submeter à ira onipotente de Deus e ainda assim se sagrar vitorioso. Opa! Eu estou dizendo, em outras palavras, que se Jesus não fosse divino, ele não teria subsistido ante a exposição à ira do Deus onipotente. Isso ocorre porque a Bíblia, meus irmãos, declara em termos claros, claríssimos, a absoluta impossibilidade de qualquer criatura subsistir ante a fúria do Deus Todo-Poderoso. Isso está em diversos lugares da Escritura Sagrada. Nos Salmos, por exemplo, o Salmo 76, versículo 7, diz assim: tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Quem pode subsistir à vista de Deus quando Deus se ira? O profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 10, versículo 10, diz que nem as nações podem suportar a sua indignação. O salmista, novamente, o do Salmo 90, versículo 11, diz assim: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Em outras palavras, Moisés está dizendo que a ira de Deus extrapola os limites da compreensão humana. E por isso, meus irmãos, teria sido impossível a um simples homem ser submetido à ira do Todo-Poderoso e resistir ileso e a ponto de dela ressurgir com um povo liberto. Ocorre que para realizar a salvação do povo de Deus, o que Jesus fez? Jesus assumiu os nossos pecados, amém? Jesus tornou-se maldição em nosso lugar. Jesus suportou a ira de Deus que deveria recair sobre nós e nos aprisionar para sempre. Por que eu estou colocando isto? Por que a ira de Deus há de aprisionar o pecador que colher os resultados dos seus próprios pecados para sempre? Ora, porque não é possível subsistir ante a ira do Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Jesus não apenas suportou essa ira, mas também que a esgotou. E que dela surgiu triunfante após haver realizado a propiciação. Tanto é assim que, dentre as suas últimas palavras, o Senhor Jesus disse: está consumado, está pago. E aqui eu quero levar você a um segundo silogismo para nós chegarmos a uma outra conclusão. A primeira premissa diz assim: não há como um simples homem escapar da condenação eterna sob o peso da ira de Deus.
Isso porque o pagamento meramente humano do preço do pecado não produz libertação eternamente. A segunda premissa diz: Jesus é Deus. E a conclusão só pode ser esta: Jesus recebeu a justa maldição devida pelo pecado, recebeu sobre si a ira total da indignação de Deus contra o pecado, e ainda assim sobressaiu vitorioso. Amém? Em terceiro lugar, o Salvador deveria ser divino, a fim de satisfazer com um único sacrifício e de uma vez por todas as demandas da justiça de Deus. Eu estou querendo dizer nesta vez que um ser que é simplesmente humano, ainda que vivesse sem pecado, imaginemos a hipótese de alguém que é apenas humano, vivendo sem pecado, em perfeita obediência. Eu digo perfeitamente obediente desde a concepção até a morte. Nunca pecou contra Deus por palavras, por atos, por pensamentos, por ações, por omissões, por deliberação, por ignorância, nada. Imaginemos, hipoteticamente, alguém que seja apenas humano e vivendo em perfeita obediência. Ora, gente, os frutos de tal perfeito padrão só aproveitaria a esta pessoa. Jamais compensaria pecados de outros. Ocorre que a Bíblia diz que a vida e a morte de Jesus geraram, meus irmãos, a vida e a morte de Jesus, elas geraram méritos tão excelentes que são capazes de, imputados a milhares de milhões de pecadores, libertá-los e justificá-los por toda a eternidade. Olha o que disse o profeta Isaías. Eu vou ler alguns versículos de Isaías 53 para os meus irmãos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Todavia, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Opa! Jesus Cristo, com a sua vida e com a sua morte, pagou um preço completo, quitou a dívida com a justiça e com as demandas da justiça de Deus. Então, a questão é a seguinte: como Jesus, com uma vida tão curta, e em algumas horas na cruz, pagou um preço capaz de satisfazer a justiça de Deus de modo cabal, a ponto de esse sacrifício ser capaz de compensar, meus irmãos, os efeitos nefastos de uma infinidade de pecados de uma multidão incontável? Você entende qual é a pergunta? Só vai entender a resposta quem entender a pergunta. Como uma vida tão curta e algumas horas de cruz pagou a dívida de pecados infindáveis de milhares de milhões de pecadores para todos sempre? A resposta só pode ser uma:
E a resposta é que, em virtude da união das naturezas na encarnação, a divindade de Jesus conferiu valor infinito à sua humanidade. Opa! Sabe o homem do madeiro, pendurado na cruz, vertendo sangue, doando a sua vida? Aquele homem não era um simples homem. Aquele era o Deus homem. E o Deus homem tem um valor infinito para prover a libertação eterna de todo o povo de Deus para sempre. Isso não aconteceria conosco. Quando um pecador é condenado, vai para o inferno, para pagar a sua conta, você sabe por que ele nunca sai do inferno? Você sabe por que essa condenação é eterna? Porque ele nunca poderá pagar a sua conta. É por isso que não há purgatório. Porque o pecador, por mais que sofra, não tem valor para compensar a dívida frente à justiça de Deus. Então ele não sai de lá até que pague o último ceitil. Mas quando ele paga o último ceitil? Nunca. Mas o Senhor Jesus não. A vida e a morte de Jesus proveram um pagamento total. A dívida foi quitada. E a questão é como, em algumas horas na cruz, o Senhor pagou um preço para satisfazer a dívida que tínhamos para com Deus, a ponto de nos livrar, nos libertar eternamente. Como algumas horas de cruz substituem uma infinidade de pecadores eternamente. A resposta só pode ser uma. O valor do homem que foi sacrificado. Quem morreu por nós não foi um simples homem. Quem morreu por nós foi o Deus homem. Dizendo de outro modo, o preço do nosso resgate foi nada menos que o sangue precioso de Jesus Cristo, aquele precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, como disse o apóstolo Pedro. Aquele sacrifício, meus irmãos, não era o sacrifício de um mero homem. Quem morreu por nós foi o Deus homem. E esta linguagem, ela aparece de maneira tão literal, de maneira tão rasgada, em Atos capítulo 20, versículo 28. O apóstolo Paulo quase que se excede na sua linguagem para demonstrar o valor do homem que foi sacrificado em nosso lugar. Porque ele diz aos presbíteros de Éfeso para cuidarem, para apacentarem o povo, que nada mais é do que a igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Nós fomos comprados com o sangue de Deus, por assim dizer. É por isso que o apóstolo Pedro fala do precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Paulo disse, em termos semelhantes, é o sangue de Deus. Porque quem morreu por nós foi o Deus homem. Deu para entender isso sim ou não, gente? Aquele pregador
que é muito querido aí dos jovens e tal, querido dos reformados brasileiros, né? Paul Washer, ele coloca no seu livro uma cena gráfica para nós entendermos o valor de Jesus que morreu em nosso lugar. Ele propõe que enxerguemos assim uma balança. E ele diz: vamos colocar numa balança toda a criação. Coloque aqui a criação inanimada, todos os planetas, todas as estrelas, todas as galáxias, todos os corpos celestes. Coloque aqui também o planeta Terra, com suas montanhas, com seus vales, seus mares, seus oceanos. Põe aqui também todos os seres vivos, do menor dos seres vivos, daqueles que só podem ser vistos por um microscópio. E põe aqui também o maior dos seres vivos, os grandes dinossauros que já habitaram aqui na Terra, as grandes baleias. Ponham todos os seres vivos. Ponham aqui também a criação imaterial, os anjos. Ponham todos os anjos. Ponha aqui também Miguel, o arcanjo, ponha Gabriel, e você vai ver que tudo isso tem valor, porque é uma criação de Deus. E ponha aqui também os homens, as criaturas que foram feitas à imagem e semelhança do Senhor. E aí você vai ver que tudo isso, sim, tem peso, tem um valor, tudo isso é criação de Deus. Agora, no outro prato da balança, ponha Jesus Cristo, ponha o Deus homem, ponha aquele que é Deus desde toda a eternidade, que teve a sua divindade unida à natureza humana na encarnação. E você vai perceber que o único homem tem mais valor do que todo o restante da criação de Deus. Um único homem vale mais do que tudo quanto Deus fez. E é por isso que quando ele se fez a oferta pelo pecado, a sua vida é tão valiosa, valiosíssima, tão infinitamente valiosa, que a dívida de todo o povo de Deus foi quitada. E o seu valor é tal que, se Deus quisesse salvar a todos os homens, ainda assim, a vida de Jesus valeria para quitar toda a dívida de todos os homens que já existiram sobre a terra. E a vida de Jesus é ainda tão valiosa, tão infinitamente valiosa, que, se Deus quisesse ter criado mais 1000 outros mundos e ter salvo todos eles com o sacrifício da cruz do Calvário, ainda assim, o valor pago pela oferta, que é a vida de Jesus sacrificada por nós, teria pago pela vida de 1000 mundos, caso houvessem. Quem morreu por mim, por você, não foi um mero homem. Quem morreu por mim, por você, foi o Deus homem. E aqui eu quero levar você a mais um silogismo simples para o nosso raciocínio, para nós chegarmos à nossa última conclusão. A primeira premissa diz que não há como um simples homem oferecer a Deus um sacrifício de valor infinito capaz de prover libertação eterna para uma incontável multidão de pecadores. A segunda premissa diz: Jesus é Deus. E a conclusão só pode ser esta: logo, Jesus ofereceu a Deus um sacrifício de valor infinito capaz de nos salvar eternamente. Amém, meus irmãos? Se nós soubéssemos apenas esta verdade da Bíblia, ela já nos seria suficiente.
Agora, a conclusão de tudo que falei é que somente Deus poderia salvar, e a salvação é uma obra divina. Somente Deus poderia resistir incólume após se submeter à ira do Todo-Poderoso. E somente Deus poderia realizar uma oferta com valor suficiente para libertar eternamente uma multidão incontável de pecadores. Então, atenção, olha aqui comigo para você não esquecer mais. Inclusive os irmãos que estão acompanhando agora de casa. Se Jesus não é Deus, ele também não é Salvador em qualquer medida. Se Jesus não é Deus, ele jamais poderia se fazer pecado e maldição por nós e tomar sobre si o nosso pecado e ainda assim sagrar-se vitorioso. Ainda que Jesus fosse um homem perfeito, mas um simples homem, sua perfeição aproveitaria apenas a ele mesmo. E seu sacrifício, se admitido, seria apenas uma permuta por outra vida. Uma vida por outra vida. Um homem por outro homem e nada mais. E a conclusão é que ou temos um Salvador divino, ou não temos um Salvador. Ou Jesus é o Deus homem, ou nós estamos mortos em delitos e pecados. Ou Jesus é Deus, ou ele não pode salvar a ninguém, ainda que hipoteticamente pudesse ter sido um homem perfeito. Você sabe por que nós estamos aqui? Porque Jesus é Deus. Ele é o Verbo eterno, o Filho unigênito do Pai, gerado desde toda a eternidade, aquele único que é Filho de Deus de uma maneira totalmente exclusiva, aquele que foi enviado pelo Pai, que veio em carne e habitou entre nós, aquele que veio e se fez carne. Por isso ele é o Salvador do mundo. Por isso que ele se sujeitou à ira do Todo-Poderoso e se sagrou vencedor. Por isso que uma única oferta de Jesus compensou a justiça divina e libertou um povo para sempre. Louvado seja o seu nome. Fiquemos de pé nesse momento. Falemos com Deus. Pai de amor, muito obrigado por esta noite bendita que Tu nos deste. Obrigado pelo dia do Senhor. Obrigado pela possibilidade de nos reunirmos nesta comunhão. Nós suplicamos pelos nossos irmãos que estão em casa. Pedimos que sejam eles, como o pastor Jailson já orou hoje, pedimos que sejam eles despertados para o fato de que carecem desta comunhão, carecem desse ajuntamento. Muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, pela dádiva de Deus que é Jesus Cristo, pelo Deus homem. É em nome dele que nós oramos. Amém e amém.